Podcast Brasília, comigo, Rony Peterson, em mais um capítulo invadindo a telinha do seu telefone. Hoje eu tô trazendo um cara aqui super top de linha, super experiente, advogado e, futuro deputado federal aqui no DF. Eu tô falando do Oscar Silva. Oscar, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer receber o senhor aqui. Como é que o senhor tá? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. O prazer é meu agradecer, antes de tudo, pela oportunidade que está sendo concedida e, sobretudo, Rony, é que esses são os meios mais acessíveis hoje ao povo. Então, esse serviço que você presta aqui é muito relevante, é muito importante para a decisão dos cidadãos que vão assumir a grande responsabilidade de escolher seus representantes e seus agentes que vão Com certeza. atender às necessidades e às demandas da sociedade que está Mas, tão numa expectativa muito grande, mas né? a gente que agradece aí pela presença enorme. E aí são palavras até do nosso diretor também, o Rogério. O Rogério sempre falou, Rony, nossa obrigação é de levar informação, sim. A gente vai abrir espaço, sim, para as pessoas conhecerem, ter informação. E aí a gente está em mais um capítulo aqui. Quem é o Oscar Silva? Oscar Silva é um maranhense que chegou em Brasília aos 17 anos, em 1973, não tinha pai, porque o havia perdido na roça onde trabalhava, e a mãe ficou no Maranhão e mandou Oscar Silva para Brasília. E com uma recomendação, que não parasse de estudar e que não tivesse mau procedimento. E aqui em Brasília, chegando, consegui meu primeiro emprego, porque estava alistado no Exército, com muita dificuldade para cumprir as férias de um funcionário de uma empresa particular. Durante esses 30 dias que eu trabalhei, consegui meu primeiro emprego. Fiquei na empresa mais cerca de 4 anos, até que ela fosse vendida. Posteriormente, continuei cumprindo a determinação dela, estudando, formei-me em Direito e, antes disso, passei em vários concursos, inclusive no Banco do Brasil, onde fui funcionário concursado por 15 anos. E, como estudante de Direito, ao me formar, tive também o privilégio de ser professor na mesma escola, na mesma faculdade em que me formei depois de um curso de pós-graduação. Exerço a advocacia há 40 anos, fui assessor legislativo na instalação da Câmara Legislativa do Distrito Federal, participei da elaboração da lei orgânica, fui diretor-presidente da SEASA, onde criei diversos projetos, incluindo a Feira do Produtor de Ceilândia, que existe hoje, foi idealizada na nossa gestão. Fui diretor-geral do PROCON, onde também tivemos diversos projetos de melhoria no atendimento do cidadão. Fui diretor-presidente do Ceilândia Esporte Clube, em uma época que nós contratamos o melhor técnico que o clube já teve, que foi o Brito, da seleção da Copa de 70, foi nosso treinador. O Ceilândia obteve a melhor classificação até então no campeonato metropolitano, né, hoje brasiliense, e estimulei a criação da Ordem dos Advogados em Ceilândia, onde fui vice-presidente da subseção, e lá vivo há 47 anos, sou associado ao Rotary Club da cidade, participo de muitas atividades, fui morar no Setoró no primeiro dia, onde ajudei a organizar e fundar a Associação dos Moradores, da qual fui presidente, e assim exerço a minha atividade todo esse tempo, sempre pautado também na questão social. Por último, eu fui o primeiro chefe de gabinete que instalou a administração regional de Sol Nascente e Pôr do Sol. A gente está falando então com uma enciclopédia brasiliense aqui. Só lhe falta a caneta de deputado, então, porque história e experiência pode arriscar aí que o senhor tem de sobra. Bem, eu tenho muita experiência. Eu aprendi porque eu participei do primeiro movimento político de Brasília. Quando foi fundar o primeiro partido, que ainda não havia a regularidade, não havia legalidade, nós só obtivemos o direito de votar e participar em 1985, quando veio a Constituinte. Então, antes da Constituinte, houve um grande movimento de 79 a 85 em Brasília. E eu participei como estudante, participei como advogado, participando junto com a Ordem dos Advogados,
E em 1985 nós criamos o MDB, eu fui fundador do primeiro partido regularizado, participei da primeira eleição, imagine, com a Márcia Kubitschek e Pompeu de Souza e tantos outros que fizemos Brasília se transformar em uma cidade cidadã. Então, eu participei de todas as campanhas eleitorais, fui presidente de outros partidos, participei de atividades, movimentos, né, estudantis, movimentos religiosos, ajudando como advogado associações de moradores, instituições não governamentais, essa parte que... Já existe um grande trabalho aí, né, Oscar? E aí, o senhor estava lá sentado, alguém pediu, o senhor determinou. Como que foi essa concepção? Vou ser candidato a deputado federal 2022. 2022 eu estava até um pouco desinteressado em participar da política como candidato, mas surgiu a possibilidade de um projeto novo, né, chamado DF Melhor para Todos, idealizado pelo professor Lucas Salles, né, meu colega, professor universitário, só que ele é da área de gestão pública e também ele trabalha com marketing, né? Ele lançou um projeto e ele vem elaborando esse projeto há cerca de 3 ou 4 anos. Esse projeto traz, assim, mudanças para o Distrito Federal e eu, ao analisar esse projeto e também o caráter que ele demonstrou e as pessoas que fazem parte do Democracia Cristã, eu decidi participar porque eu acredito que a participação do cidadão ela contribui independentemente do resultado. Eu costumo dizer que Deus não mandou vencer, Deus mandou lutar, porque a vitória pertence a Ele, e Ele a concede a quem merecer, na avaliação dele. Então eu me coloquei novamente à disposição de uma cidade, inicialmente, que é Ceilândia, com 300 mil eleitores, e que pode se levantar no dia da eleição e todos os cidadãos e cidadãs votarem e chegar em casa e dizer que não tem nenhum representante. Então, diante desse sentimento de justiça que eu entendo que deva ser feito, verdade. eu me propus a ser candidato a deputado federal. Só que eu quero ser deputado federal pelas mãos das pessoas de bem. Eu não quero negociar financeiro, eu não quero financiar caráter, eu não quero financiar ética, eu não quero financiar esse tipo de conduta, as condutas de valores, que eu chamo. Porque a ética, para mim, é quando a gente pode mostrar tudo aquilo que a gente faz. Correto. Onde o senhor identifica o ponto fraco de Brasília hoje? Saúde, educação, transporte, segurança? Onde que o povo está gemendo mais? Todos os itens repercutem em todos. Então, cada um traz a sua dificuldade. Quando a pessoa tem um problema intestinal, ela se sente desencorajada em todos os aspectos. É isso que ocorre com Brasília. Nosso problema de saúde é muito sério, porque nós somos a capital do país e a gente verifica que a saúde, mesmo que tenha muito recurso, a gestão fica prejudicada. Então, nós tivemos a oportunidade aí de ter 500 leitos a mais e agora esses leitos foram retirados e as pessoas continuam sem o atendimento. Ou seja, se tivéssemos mantido as condições, ou pelo menos uma parte mais significativa desse atendimento, desses equipamentos, hoje nós poderíamos atender melhor as pessoas que têm necessidade. Mas o problema também nosso de transporte é muito sério. Nós temos a mobilidade, ela é fundamental, porque a economia toda depende da mobilidade. Veja que nós temos as pessoas nas cidades satélites que precisam todo dia fazer uma viagem desconfortável, que pode atrasar, inclusive, a produtividade. Então, eu sempre digo que as pessoas das cidades satélites precisam ter uma vida melhor, porque elas, tendo uma condição de vida mais elevada, elas vão melhorar os trabalhos que elas prestam no próprio plano piloto. Ou seja, não há prejuízo a ninguém quando alguém melhora. Então, esse é um entendimento que a gente tem. Na questão da educação, nós temos que tomar medidas para integrar a família com a escola, porque nós temos 2 pilares da sociedade. Só existem 2, é só a família e a escola. É dela que nasce toda a prosperidade de uma nação. Você tem 3 filhos, eles ficam em uma casa, mas se eles têm idades diferentes, você logo no primeiro dia de aula consegue 30 irmãos da mesma idade para ele conviver, ou seja, é assim que se formam as gerações.
E as gerações é que vão dar o recado. Quem não é amigo, quem não tem relação com seu colega de escola, que jogou futebol quando criança, aquela interação, a sociabilidade, todos esses valores que nós estamos deixando de lado porque nós estamos querendo privilegiar o imediato e deixar o mediato, ou seja, a prevenção nós estamos abandonando. Não adianta você dizer que a criança vai ter merenda na escola se na casa dela não tem o que comer. Então você não vai colocar, não vai melhorar a escola, não vai melhorar a vida das pessoas. Seria melhor que as crianças não tivessem lanche na escola, eu sei. Se cortar só essa frase aqui, vão dizer que eu sou um criminoso. Mas seria melhor que as crianças tivessem alimento em casa para levar para as escolas. Né? Infelizmente, nós estamos vendo a inversão de muitos valores, onde nós precisamos trabalhar com relação a isso. É que eu convivo com a comunidade, eu sei o problema que ela tem, porque eu faço parte desse problema. E esses problemas, Oscar, você costuma dizer que é o quê? Má administração, corrupção, as duas coisas, um pouquinho mais, um pouquinho a menos? Por quê? A corrupção, ela precisa ser combatida permanentemente, porque é sempre estimulador. Né? O cidadão é administrador de 50 bilhões de reais, né? Um orçamento do Distrito Federal. Você tem aí um orçamento da União superior a 3 bilhões e meio, quase 4 trilhões de reais. Isso a gente não tem nem noção de quanto seria isso em cédula de 200 reais, mas a gente sabe que é muito estimulante o cidadão se envolver com muito dinheiro e depois ele querer desviar. Então, mas a corrupção precisa ser combatida por todos. E a partir do primeiro momento, da mais tenra idade, a gente precisa combater. Mas o grande problema que nós temos no Brasil é a gestão pública, porque nós não temos mais pessoas dedicadas. Hoje você vê os candidatos dizendo que eles não são políticos. Eu não sou político, eu quero... Sim, mas o senhor não é político, por que o senhor quer ser candidato? E não é nem os candidatos, tem político que é político, tem senadora que falou, eu não sou política, e eu falo, eu tô doido, então? Todos nós somos políticos, segundo Aristóteles, né? Mas as pessoas que querem fazer a política dizem que não são políticos. Não são políticos. Por quê? Porque a política é uma situação que precisa ser corrigida, ser atualizada. Eu digo que a gente só vai melhorar a vida das pessoas quando as pessoas melhorarem a política. Não adianta querer melhorar a vida com a política do jeito que está. Por quê? Porque tudo que você fizer, a política vai consumir em favor daqueles que exercem na primeira instância, ou seja, na instância superior, lá em cima, né? Todo mundo vê essa situação em todos os regimes. Se você vê no comunismo, o que é o comunismo? O comunismo é quando o cidadão quer tomar tudo que é seu. E o que é socialismo? Quando ele quer dividir tudo que é seu. E o capitalismo? É aquele que trabalha para os outros tomar tudo ou dividir. Então essa é a diferença que a gente precisa explicar para os cidadãos, né, para que eles possam saber que o socialismo se prende a essas questões, assim, num plano popular, para esclarecer aos nossos amigos que participam de um processo tão responsável que é o da eleição. Com certeza. Oscar, por falar em processo de eleição, explicar à população, eu queria que você tivesse o direito de olhar para essa câmera aqui, que as pessoas estão te assistindo agora, principalmente a juventude. Aqueles jovens que falam, eu não estou nem aí, eu não vou votar, para mim tanto faz se é o Lula, se é o Bolsonaro, eu não gosto de política e acaba jogando o voto, que é realmente o único direito de verdade de ser cobrado que ele tem, ele joga no lixo. Então, o que você tem para dizer para esses jovens que estão com essa dúvida em casa ou tendo esse tipo de afirmação? Fica à vontade. Olha, o que eu quero dizer a você que vai votar pela primeira vez, ou que já votou uma vez e está decepcionado, eu quero dizer que é dessa decisão sua que vai depender o seu futuro. Como é o futuro que você quer? Você quer ser pai da mesma forma que seu pai é para você? Ou você quer ser melhor do que o seu pai é para você, você quer ser para o seu filho? Se você pensa nisso, você analisa bem para votar, porque o voto é uma decisão. O voto é uma decisão que, dependendo de quem você escolher, você mesmo ou o seu filho, pelas decisões que forem tomadas pelas pessoas que você eleger, você ou seu filho poderá ir para a escola, poderá ter uma boa educação, ou poderá ir para a marginalidade e terminar na cadeia. Então preste atenção, meu jovem. Eu fui jovem e continuo jovem, consciente das responsabilidades.
Hoje você pode até ter um grande apoio do seu pai, mas qual é o apoio que você vai levar para o seu filho? Então você que é jovem, que vai ser pai, que vai ser mãe, que vai ter a responsabilidade de conduzir o futuro desse país, preste atenção, fique ligado nesse sentimento. Você é o responsável pelo futuro, que talvez eu não veja, mas você vai sentir e vai passar por ele. Tá aí, ó, palavras de Oscar Silva, 2727. Oscar, o que eu tenho a dizer é agradecer, te parabenizar pelo trabalho, pela experiência. Tive uma aula com você aqui, estou aprendendo muito sobre Brasília. Infelizmente, nosso tempo é curto. Eu já deixo aqui um convite para o senhor retornar em um podcast maior, de 1 hora e meia, para a gente realmente entrar mais a fundo nas discussões. Mas até então, o meu muito obrigado por ter aceitado esse convite aqui. Mais uma vez, eu queria fortalecer e deixar essa câmera para o senhor, para as considerações finais, para o senhor pedir o voto do senhor e confirmar. E que se seja vontade de Deus, tempo de Deus, que no dia 1º de janeiro o senhor possa estar lá representando Brasília e o Brasil em si. Eu sou muito agradecido também pela oportunidade. Creio que esse é o momento mais festivo da democracia, do respeito à decisão de todos os cidadãos, de todos os credos, enfim, de todos os segmentos. E quero dizer que eu sou candidato a deputado federal, recebi ontem o deferimento do registro da minha candidatura, número 2727. Sou cristão, sou advogado, sou professor, sou pai, sou avô, sou um homem responsável e tenho certeza que no Congresso Nacional nós teremos um gabinete limpo, com pessoas decentes para ajudar a nossa sociedade. Quero dizer que nós estamos numa democracia cristã, respeitando os bens e os valores da igreja, da escola, da família, com Lucas Salles, nosso candidato a governador, número 27. Então, deputado federal, Oscar Silva, 2727, e governador do Distrito Federal, quem tem programa, quem tem consciência, quem tem responsabilidade, Lucas Salles, número 27. Tá certo, palavras de Oscar Silva, 2727. Oscar, muito obrigado pela participação, pela audiência. Estou te esperando para um podcast maior, tá bom? E você que está assistindo a gente em casa, mais uma vez, a gente encerra um capítulo aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação, mais candidatos para você ter a melhor escolha, ter a opção de estudar, de saber, de pesquisar. Afinal de contas, né, Oscar? A gente está na geração do celular. Hoje em dia ninguém fica devendo nada, quer pesquisar, coloca aí Oscar Silva, coloca o número que a gente está aqui para dar informação, tá bom? A qualquer momento a gente está de volta, beijo para vocês, fiquem com Deus e até daqui a pouco.